eu sou Amanda de Alcântara, apresentadora do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da Rádio JSV. E hoje, ao meu lado, uma pessoa super especial, mestre em psicologia, a Débora Galvão Marques. Ela é analista corporal e psicóloga, psicoterapeuta haitiana, gente. É muito legal o trabalho dela. E, bom, estamos aqui, né, a caráter, porque viemos falar do Setembro Amarelo, o mês que foi escolhido para falar sobre a prevenção ao suicídio. E eu estou muito segura do papo que nós vamos ter aqui hoje para falar sobre esse tema. Débora, muito obrigada, muito por obrigada ter a aceito você. o convite. Débora, o que tem acontecido? Recentemente, tivemos um caso aqui em Taubaté de um garoto de 14 anos que cometeu suicídio. O que estamos vivendo hoje em dia em termos de suicídio? O que a gente faz? Então, Amanda, eu acho que a gente, quando se depara com a morte, e a morte desta forma, sempre tem um choque. Uhum. Mas eu gostaria também de que a gente pudesse olhar um pouco, não só dos suicídios individuais, né, como você disse, do choque que é quando um jovem tira a vida, mas também dos suicídios que a gente está fazendo, que a gente vive no dia a dia. Nós estamos vivendo uma sociedade muito fluida, muito líquida, cada um no seu canto, cada um com o seu celular, cada um na sua vida, e com pouco contato, com pouco encontro, com pouco compartilhar, né? As mídias sociais, as redes, os jogos, né, que só propiciam mais isolamento e individualidade, né? Então, assim, se a gente olhar, está todo mundo com o seu espelhinho, né? Aqui procurando sempre o melhor ângulo para aparecer, né? É uma vitrine e não se dá espaço para dor, para sofrimento, para emoções ditas não legais, né? Mas que fazem parte e que estão aí e cadê o espaço? O espaço para o outro, o espaço para compartilhar. Então, acho que a gente precisa também refletir o quanto que a gente contribui para isso tudo. Nós estamos vivendo mesmo um mundo muito, como diz Bauman, muito fluido, né? Muito superficial. E aí, os nossos adolescentes, né, que são hoje a maior evidência, mas não são só os que se matam, tem os velhos, os idosos da melhor idade também, isso acontece bastante, mas os nossos adolescentes são o quê? A vitrine, né? Eles estão mostrando onde a gente está. Então, eu acho muito importante que a gente possa estar falando desse tema e numa proposta de reflexão, né? Porque essas campanhas são para que a gente possa realmente poder falar sem medo, né, do que possa acontecer, porque isso também é algo que acontece com o suicídio. Ai, não vamos falar, não pode falar, não tem que saber também o como falar, não fazer algo disso midiático. Ai, matou, pegou, caiu, não. Mas poder falar desse momento, desse lugar e do quanto que a gente pode estar junto com essa pessoa ou identificar, né? Então, acho que é por aí que eu acho que a gente deve olhar. Você acha que, assim, essa questão do adolescente ser a vitrine, de uma certa forma, ao que você está me fazendo refletir, é que bom, entre aspas, porque a gente está abrindo os olhos para cuidar desses adolescentes, mas que é muito trágico, é muito chocante, e a gente não observa, a gente... a questão do isolamento, sabe? Porque eu estou aqui pensando, no desenvolvimento natural do adolescente, eles caem no isolamento. Ah, eu não quero falar com ninguém. Bom, pelo menos antigamente, antigamente, quando a gente queria ficar isolado, era coisa muito rápida. Tipo, não quero falar com ninguém. Mas parece que o adolescente de hoje, não vai ser igual
a nossa adolescência, né? Não vai. Não, não vai. Acho que com o computador, com os virtuais, com os jogos, né, os adolescentes e todos, mas essa população mais jovem que é derivada, já nasceu com isso, eles têm cada um na sua casa, mas estão em rede, né? Mas lá você não está no contato, né? Então, assim, sempre com um intermédio, algo no meio, ou é um jogo, ou é uma atividade, mas nunca no contato, nunca no próprio contato. Essas relações, né, que acabam acontecendo, elas não propiciam o contato com as emoções, com o dentro. Né? Então, assim, esses adolescentes, você fala, a gente se isola. Não, mas tem um outro tipo de isolamento. Né? Então, assim, o que a gente vê no suicida? Momentos que essas pessoas vão caminhando para um lugar sem saída. Né? Uma desesperança. Então, se você está olhando para alguém que você percebe que todo momento vem uma coisa, não tem saída, ou que ela vai se isolando mesmo, né? Se retirando dos convívios. E aí eu acho que a importância de quem está do lado, porque muitas vezes também a família não está percebendo isso. Às vezes a família não está nem lá. Nem está lá. Né? A mudança de humor é uma coisa muito importante. Né? Esse lugar das perdas, porque você perde, mas não é perder na frustração, que é super importante perder. A gente sabe disso, né? A gente cresce, perdi isso, mas eu vou lá, eu vou buscar. Não, é um lugar que não tem aonde mais buscar, é uma falta de pertencimento, né? Uma falta de corpo, de toque, né? de localização, de sem sentido, de dor. Então, essas pessoas sofrem, né? E não acham espaço para isso. Então, falar, o suicida ele quer se matar? Não, ele acha uma saída para sair da dor, uma solução para sair da dor. Entendi. Débora, eu preciso ir para um breve intervalinho. Pessoal, a gente vai para um brevíssimo intervalo e logo, logo a gente volta. Até já. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento. E hoje ao meu lado a Débora, psicóloga, Débora Galvão Marques. Débora, estávamos falando, você passou um conteúdo para a gente muito importante, falando dos adolescentes. Como que as pessoas identificam um comportamento de uma pessoa que pensa em fazer suicídio? Então, eu gostaria até de retomar uma coisa que você trouxe do Setembro Amarelo, né? A gente fica perguntando, o amarelo é sol, é vida, né? E hoje eu estava andando pela cidade, a cidade está lotada de ipês amarelos, né? Que você olha aquilo que te abre os olhos e você respira, e é vida, e é lindo, é bom observar. Então, uma pessoa que está num momento com dificuldades e com ideias e querendo cometer um ato suicida, essa pessoa perde esse encanto, perde esse amarelo, né? Ela está no preto e no branco. Eu digo preto e no branco porque ela está de um lugar que ela não vê saída, como eu disse no bloco anterior. É um lugar de desesperança, de desespero. Não são só os adolescentes. Acho que hoje os adolescentes eles tomam como eu disse, uma vitrine, um lugar maior. Por quê? Porque são jovens, eles estão tem muitos casos, né? E sempre é uma forma de chocar. Porque é vida e é vida jovem, né? Mas também os idosos também cometem bastante suicídio, pessoas que perdem situações, né? Então, de uma forma geral, eu gostaria de colocar assim algumas características
Claro que não são regras, Uhum. mas que da gente poder olhar para isso e ficar com um cuidado, um alerta, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, quando a pessoa começa a usar substâncias que trazem alívio, né? Ou a maconha, o álcool, o medicamento, nesse lugar de alívio, né? Então, não estou aguentando, o crack. Então, uso de substâncias para sair de um lugar que não está legal, que não está bom. Né? Esse é um momento para a gente olhar. A perda de interesse em relação às coisas. Perde o interesse. Nada, não quero, não vou, vamos ali, não. Perde o interesse. Perde a vontade, o desejo. Né? O isolamento. O isolamento social e, muitas vezes, o isolamento dentro da própria casa. Não sai do quarto, não quer falar, não quer participar, a família está reunida, a pessoa sai e prefere ficar mais isolado. Né? O descaso consigo, com a sua aparência, a falta de cuidado. A gente vê Eu acho que casos nunca até ninguém notou e talvez as pessoas não notem isso, porque atrelam isso à depressão. Só depressivo. Não, assim, claro que tem uma questão de depressão. De depressão. Né? Nós estamos falando de uma saúde mental, né? Mas e da evolução dessa saúde mental. Nunca né? pensei. A depressão, ela pode evoluir para um lugar desse, sim. Como também o outro lado, a mania, né? Também. Então, a gente precisa a falta de ter cuidado. as nuances disso. Mas a falta de cuidado, não toma mais banho, aparência, enfim, essas né, não cuida muito de si. Consigo, né? Tá. Alteração de humor é uma questão também importante quando a pessoa fica oscilando muito de humor, né? Apatia generalizada, que é mais até que de um desinteresse, nada mais afeta, a pessoa fica sem ser afetada, né? Ela está ali toda trancada, bloqueada. Né? Envolvimentos em situação de perigo, que também já é algo que mostra que essa pessoa está querendo sair de alguma forma de algo que não está bom. Né? Uma coisa muito importante que é quando as pessoas começam a se preparar, você vê que ela está se preparando, faz um testamento, liquida contas, despede, fala, para ficar atento, né? Que é um preparo, tem um preparo para, né? As emoções, raiva, ódio, vergonha, culpa. Tem muita culpa, tem muito lugar de idealização que não pode ser feita. Então, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu perdi, eu não sou mais nada sem. Né? Então, isso é muito recorrente. A gente precisa olhar para essas coisas. Mais alguma coisa? O medo, né? Assim, uma pessoa que traz muito medo, medo constante. Porque medo é fundamental na vida. Medo do quê? Medo das pessoas, medo de si, medo do futuro, medo. Medo é fundamental. O medo nos protege. Se eu tenho medo de atravessar a rua, eu paro no farol e não atravesso. Agora, o medo que paralisa. E causa angústia. É o medo que não te deixa sair. É um lugar que não tem luz. Né? Te paralisa. Se você percebe, e não é difícil de perceber se você está, né? É alguém que precisa de um olhar mais cuidadoso. Né? Certo, é muita coisa, gente. Eu tô aqui pensando as pessoas ao meu redor, quem que a gente pode cuidar, meu Deus, né? A gente vai para um breve intervalo e a gente já retoma com esse assunto, ok? Até já.
Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da rádio JSV. E hoje estamos falando de um tema do Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio. E eu estou com a Débora Galvão Marques, psicóloga também, mestre, professora, haitiana, tudo. Débora, bom, a gente está falando de um assunto tão forte, tão rico, mas que também traz muitos mitos e muitas verdades. Vamos falar um pouquinho sobre o que é mito e o que é verdade? Vamos falar? Isso é muito importante, eu acho, da Sim, gente sim. começar a olhar para isso, né? Certo. Um dos mitos é esse. Quem diz que vai se matar? Se mata? Sim, se mata. E quem diz, porque tem aquela coisa, né? Cachorro que muito ladra não morde. Não. Quem diz que vai se matar precisa ser escutado. Ah, mas acontece que ele tá falando que vai cometer suicídio. Falou pra mim, mas é pra chamar a atenção. Por que não fala logo o que tá acontecendo? Pois é, porque talvez ele não consiga falar o que está acontecendo, nem para ele mesmo. Né? Então, isso que você falou é muito, mas acontece muito. Ah, tá querendo chamar atenção. Um outro mito é esse: se tentou suicídio e não conseguiu, quis chamar atenção e não vai fazer de novo? Pode sim fazer de novo. É muito sério, né? É uma verdade que pode sim. Não conseguiu uma vez, mas pode conseguir a segunda, pode tentar a terceira. Então, a gente precisa ter atenção para isso. Certo. Né? Um outro mito é quem se suicida porque não procurou ajuda? Não é verdade. Ah, mas acontece que eu indiquei psicólogo, existe psiquiatra, tá nas redes sociais. Não tem como não pedir ajuda. Mas muitas das vezes ele não sabe pedir ajuda. Então é um mito. É um mito que ele não quer ajuda ou que ele não pediu ajuda. Certo, nossa, forte. Um outro você não deve falar sobre suicídio? Isso é uma questão muito séria, gente. Assim, tem até uma regra com as mídias do que falar e o como falar. Porque realmente não é para se falar o ato, como fazer, o que foi feito, essa coisa de que entra numa questão midiática de um fanatismo, inclusive, né, sensacionalista. Não é isso. Né? Mas a gente precisa falar, sim, sobre como fazer, como viver, o que fazer, por exemplo, numa escola que uma criança comete o suicídio. Essa escola precisa parar, sim, e olhar para isso. Né? Olhar, no fundo, assim, do que isso me causou. Né? Que emoção me veio? Qual é a emoção presente? Né? E olhar para a morte, que faz parte da vida. Sim, ninguém quer olhar para a morte. Ninguém quer. Ninguém quer olhar para algo desse lugar. Então, realmente não é para se falar da questão do detalhe, do detalhe. Olha, se você quiser se suicidar, a pessoa pegou a faca, fez e não é isso que nós estamos falando. Não. Sim. Mas é falar disso, sim. É falar sobre, é o como ajudar, como estar junto, como identificar. Né? Isso sim. Certo. Um outro mito o suicídio é coisa de gente rica. Nossa, nunca ouvi. É só gente rica que se mata, porque não tem o que fazer, porque não sei o quê. Nossa, a pessoa tem tanto dinheiro. Enfim. E não é, na verdade, é um vazio interno. Né? Então, se a gente for falar de preenchimento, de cheio de dinheiro, assim, não, mas é um vazio interno. Então, não é coisa de classe social. Né? É sim um vazio interno muito grande. Né? Um outro mito se a pessoa planeja o suicídio, é porque ela quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, com algo que ela não sustenta, mas nem corporalmente. Como que é isso no corpo? Isso no corpo não cabe. Chega num momento que não cabe. Dói.
dói mesmo fisicamente e não vê saída, né? Nossa. A gente tem mesmo, né? Então, o amarelo, o simbolismo do amarelo no setembro amarelo, na campanha, é a vida, então, Sim. né? Aqui você está falando do IP e tal, né? É uma associação. Mas é lindo porque é poética, né? E a gente não consegue falar de vida sem poesia. Não. A gente não consegue falar de emoções e sentimentos sem dar um tom poético, porque é romance, porque é paixão, porque é amor, né? E a gente precisa realmente aprender a ser menos individualista e ter muito amor para qualquer pessoa, em sofrimento ou não em sofrimento. Nós precisamos aprender a amar, precisamos aprender a dividir as nossas emoções e sentimentos e abraçar e compaixão. Compaixão. Né? Que é estar com o outro na possibilidade dele e não na possibilidade que a gente quer. Nossa, isso é muito, não é verdade? Muito forte. É verdade. É que a gente, mas como que ele se matou? Como é que cometeu suicídio com tudo em casa, com as coisas, com o carro, com isso? Não é uma questão de ter alguma coisa. Enfim, não. Gente, a gente vai para um pequeno intervalo e logo, logo a gente volta. Olá, estamos aqui nos estúdios da Rádio JSV, no programa Mais Vida e Comportamento. Estamos no último bloco para falar desse assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo e que é o mês do combate ao suicídio e prevenção. Débora, você estava falando do mito, tem 2 mitos que você acha importante falar. Sim. Quais são? Eu que gostaria de falar da ideação, né? Das ideias suicidas. Então, assim, ai, quando acabar a minha vida, ai, que bom que seria que acabasse. Isso são sinais, né? E quando isso acontece, a pessoa pode falar, não, isso é bobagem. Não é bobagem. Não é bobagem. Precisa olhar, precisa ter atenção, precisa ouvir. Certo. Né? Ela se sente melhor, parece que as pessoas falam, ela falando disso se sente melhor, que é um bom sinal. Não. Está mostrando que isso está muito presente no pensamento, né, na vida. Outro mito que as pessoas falam, a pessoa que se suicida é fraca? Não é uma questão de fraca. Né? É uma questão de cuidado, de fragilidade. Você tinha comentado que também tem um mito de que pessoas saudáveis mentalmente não cometem suicídio. E não é verdade. Né? Certo. Não é verdade. Débora, tem mais algum mito que você queira falar ou a gente pode... Quando a pessoa decide, tem o que fazer, muitos falam isso, a pessoa se decidiu, não tinha mais o que fazer. Não é verdade, sempre a gente tem algo a fazer. E como ajudar essas pessoas que estão dando esses sinais, que a família está percebendo, como que a gente ajuda? Fala. Olha, é muito importante a gente falar disso, porque às vezes não precisa ser o do lado, a família, o filho, o pai, a mãe, o cunhado. Não. Pode ser alguém que você não tem nem muito contato, mas que você percebe. Então, nesses casos, gente, em todos os casos, a gente precisa ser direto, sem rodeios, né? E perguntar, tentar o diálogo. Você já pensou nisso? Você tem ideias? Você planeja? O que você pensa? O que você faz? O que você sente? Né? Sem diretamente, você pensa nisso, você faz... Perguntar. E aí, ouvir, mas ouvir de um lugar que não seja do julgamento, não seja de autoritário, não compare, simplesmente escute desse lugar de estar junto, de apoio. Compaixão. De compaixão. Porque senão a pessoa não fica, ela vai embora, ela desaparece. Você não está ali para julgar, nem para dar
soluções a partir de você. Né? Então, é muito importante que você possa fazer um pacto. Olha, então, se você pensa nisso, qualquer momento que venha esse pensamento, me liga, me procure. Né? Fazer pacto. De confiança, né? De confiança. Dar esse lugar de acolhimento. De confiança. Pode contar. Né? Você está sozinho, você está assim, liga para mim, me procura. Né? Fazer um pacto. Dar a mão no ato. Né? Fazer um pacto, fazer um elo. E, novamente, eu digo, não cobrar. Ah, mas você me prometeu. Não cobrar, né? Não julgar, não comparar. Outra coisa muito importante é que ele fique claro que a qualquer momento que ele precisar, você está à disposição. A qualquer momento. Madrugada, o que for. Você está à disposição. E quando a família percebe, quando há, por exemplo, a possibilidade da família, quando a família percebe, qual é o primeiro caminho que a família faz? Ela vai no médico, no psiquiatra, ela vai na igreja, ela vai no padre, o que ela faz? Ela precisa fazer um elo com essa pessoa. Né? E aí sim buscar ajuda. Certo. Buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? E se a pessoa não quiser ir, ela vai e pede como ela pode ajudar. Né? Tá. Ela não precisa ficar sozinha nessa história, mas ela precisa buscar ajuda sim. E se for um padre, se for o CVV, um lugar, né, que está aí, é um dispositivo, uma ferramenta muito aberta para isso, mas ela precisa buscar ajuda. Né? E tentar. Bom, muitas vezes eles não querem ir, mas tenta, vai ela e tenta ver o que fazer, como fazer, trazer alguém para ajudar. Né? Mas esse lugar de junto, de conjunto, de vamos lá, vamos sair desse, é importante. Ok. É meio pesado, né? Não, olha, então... É que a gente fica pensando... Não é algo fácil. Mas a gente precisa falar disso. Precisa falar. A gente precisa falar. E falar de um lugar... não da superficialidade, mas da nossa também responsabilidade. Né? Acho que é isso que está faltando nesse momento, né, político, social, assim, do quanto que nós também podemos embarcar e fazer um movimento de acolhimento. Débora, eu acho que a gente falou bem, acho que nós esclarecemos aí para a população um pouco mais sobre isso. Débora, o nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar o programa, mas antes disso, deixa o seu recado, deixa o seu contato, como que as pessoas fazem para procurar você no seu espaço, no seu trabalho, fique à vontade. Olha, o meu recado é esse, que a gente possa cada vez mais estar buscando a nossa saúde mental, com afeto e compartilhando e com todos, né? Cada um sair um pouco do seu quadradinho. O meu telefone é 98123-3300, 12. Ok, gente, muito obrigada por você ter nos assistido, ter acompanhado. Compartilhe nas suas redes sociais esse programa, este vídeo. Esteja com a gente, dê sugestões, tá? Eu agradeço a sua companhia hoje com a gente falando disso. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.